Olá, pessoal, sou a Karine, do @arquiteta Karine. Olá, eu sou a Andréa, do @Andréa Canelo. E esse é o nosso podcast? Falo mesmo, te cortei Não, já. tudo bem. Então, hoje nós estamos bem empolgados, porque o nosso assunto é bem divertido e importante. Mas antes de apresentar o tema e os nossos convidados, eu queria anunciar aqui os nossos apoiadores, que é o Ticiane Advogados, a Grau Tecnologia, a Loja Resumo e o Vale Natural. Todos esses nos proporcionam esses momentos alegres, divertidos E e importantes. de muito conhecimento também. Hoje nós estamos com um perfil um pouco diferente, estamos com dois convidados, ambos importantes, que vão acrescentar muito. Vamos ter o nosso já conhecido, Sidney Ticiani, Tá advogado quase sócio? e acadêmico, isso, e acadêmico de filosofia. Obrigada por ter aceitado Eu, novamente o nosso eu que convite. agradeço novamente o convite de vocês. Obrigada. E também a Juliana Fávero Perim? Perim. Perim, desculpa, Juliana Fávero Perim, que é psicóloga e sexóloga. E o nosso assunto de hoje, então, é o sexo no casamento, que é, às vezes, um tabu. Às vezes as pessoas não gostam de falar sobre isso, né? Mas se a gente for olhar nua e cruamente, eu acho que antigamente se pensava que o sexo era um momento de intimidade e de conhecimento entre um e o outro, muito valorizado, um movimento emocional, né? Porém, não é só através do sexo que a gente cria essa intimidade, né? Se a gente for pensar na liberação de hormônio, da ocitocina, por exemplo, com o beijo, com o abraço, com andar de mão dada, isso já faz liberar esse hormônio, então tu já vai, que é o hormônio do amor, né? Então também já criaria essa intimidade. Mas muita coisa também que é importante ser falada antes do sexo seria o quê? As preliminares, vocês não acham? Com certeza, Andréia. Eu acho que esse esquenta que nós estávamos aqui, nos conhecendo, O nosso making off. making off, trocando ideias, quem começa, quem não começa, quem apresenta, é as preliminares, né? Uma dúvida que muito chega ao consultório e que as pessoas perguntam é: sexo oral é preliminar? Olha. Olha só, não, sexo oral já é sexo. Né? As preliminares, então, ficariam nas carícias, na troca de olhares. Vamos pensar também no contexto ambiental, o que eu admiro naquela pessoa, o que eu admiro no outro, seja a forma que ela se veste, o perfume, como ela observa a natureza. Isso já é preliminar. Isso a gente já está começando a pensar também nos pilares para o sexo no casamento, para o sexo na relação, Tá. né? Mas não, sexo oral não Não é é. preliminar. Agora tu falou dos pilares, né? Me corrija, mas tem o pilar amoroso, o pilar de convivência, conveniência e o pilar compensatório. São esses os... Eu troquei alguns pilares contigo, isso é de uma aula até recente que nós tivemos com a doutora Andiara, que aqui esteve, né? De um espanhol, que vários autores têm ideias e contribuem para o casamento. Mas esses são pilares muito importantes. E eu quis elencar esses três, porque eu acho que são os mais recorrentes, que a gente vê também no casamento, né? E com certeza o sexo é um dos fundamentais dentro de um relacionamento. Pois é, isso que eu ia dizer, o sexo no casamento, né? Especificamente o nosso tema, assim, ele pode levar à ruína do casamento, pode haver uma separação, não digo única e exclusivamente por esse fator, não, digamos que não acontece com frequência na relação, é um sinal, penso eu, de alerta, né? Que para levar à ruína do casamento, ou algo assim não está legal. E quando tá legal, tu vê que parece que o resto também funciona bem. Então, eu acho que é um fator importantíssimo dentro da relação amorosa de um casal. Por Com isso que... certeza. A gente faz uma pergunta dentro da formação em sexologia. O que é um casal que não transa? Um casal que não transa é um casal que tem menos de 11 relações no ano.
Tu veja, é um número muito pequeno de relações. Claro que a gente sempre tem que levar em conta o ciclo de vida deste casal, né? Que momento esse casal está nos primeiros anos de relacionamento, a chegada de um filho, idealizado, e hoje a gente está vendo aí a questão de muitas comorbidades, e também questão do autismo, enfim, né, que desorganiza uma família. A mãe e o pai têm que se deter mais àquele filho, a chegada daqui a pouco de gêmeos, uma doença numa família, alguém tem gêmeos aí? Não foi pra cair nessa, fica tranquila. Não é à toa que também sou separada, né? Ok, não Talvez foi isso. Só um pouquinho, Juliana. né? Eu como faço aqui o papel de... Não digo do advogado do diabo nessa situação aqui, mas uma questão aqui também chamou a atenção, vou deixar bem claro para quem está assistindo a gente. Tu falaste que considera quem não transa 11 relações por ano, quer dizer, se for 12 por ano, uma por mês, considera que transam. Não, pelo amor de Deus, né? É uma média. Fala sério, tá? Eu tô desfocado, então, aqui. Eu acho que a gente está pensando, Ticiane, no mês de férias, tá? Eu não vou me lembrar a fonte agora, mas isso é um dado que é uma pesquisa que nos foi mostrada, né? Pela doutora Cristina Werner durante a formação em sexologia, e muito interessante, e de fato, claro que o psicólogo, e assim como o advogado, como o arquiteta, todos nós profissionais nunca conseguimos olhar um dado isolado. Mas é uma pergunta muito interessante. Um casal que chega para mim, ou um paciente com uma queixa de que está transando uma vez por mês, 2 vezes por mês, já acende uma luz. Mas só para corrigir, nem sempre a culpa é do filho, tá? Não, claro. Claro que não, mas seguindo um pouco nessa linha do ciclo vital, doença na família, perda na família, né? Acabei de me reencontrar com a querida Rose aí, quanto tempo, e entre os nossos abraços e trocas de afeto, a gente se tocou que tivemos alguns lutos, né? Ambas as duas. Então, isso é um fator, vamos pensar assim, como que uma pessoa que acaba de enterrar um avó, um tio, ter uma perda, até um animal de estimação, vai ter tendo afeto, vai ter condições de chegar em casa e transar? Não tem naquele condições. dia não, né? Mas no dia seguinte tudo bem. É um fator, né? Que daí tá aí a psicóloga Andréia para me ajudar, que a gente tem. Então, o sexo é muito importante para o casamento. E são várias questões. E o ciclo vital é um fator que nos chama muito. A velhice, por exemplo. Né? A velhice, o sexo, com certeza não vai ser como quando a gente tinha 20, 30 anos, muda o corpo, né? Muda o tempo de ereção, muda a questão da lubrificação da mulher. Então, são várias fatores. Mas uma coisa que é muito importante, a gente não tem hoje aqui a presença de nenhum médico, mas dizer que 80% dos problemas sexuais no homem ou na mulher são psicológicos. Eu ia falar agora, quando tu estava dizendo isso, sério, por isso que a gente Andréia. tem que perguntar o porquê que diminui. O que está acontecendo? O que está acontecendo? E sempre a gente vai precisar de uma orientação médica. Todos os pacientes que chegam, todas as pessoas, a gente vai descartar sempre o biológico, o orgânico. Vai passar por uma avaliação médica, por exames. É importante, é fundamental cuidar da saúde também orgânica, não só psíquica, né? Até porque, né, Juliana, para nós homens, hoje no estágio que nós estamos da medicina, existe remédio para tudo, né? O homem, se ele estiver bem psicologicamente, organicamente, a não ser um caso específico, né? Ele dificilmente ele não vai ter uma ereção, né? Então, os homens têm uma vida sexual muito ativa hoje, com uma idade já avançada, né? Perfeito. Tanto Ticiane com medicamentos, como com o implante de próstata, né? Pacientes que fazem prostectomia total, eles conseguem fazer implante da prótese peniana, se for do seu interesse. Eu acho que é isso, sim, a medicina está muito avançada e a psicologia também. Eu fico pensando que eu, como uma psicóloga sistêmica, que trabalho até as 3 gerações, você vê que às vezes as coisas se repetem, né? E que os pacientes dizem, que pena que a minha avó não teve essa condição que eu tive de sentar com uma profissional e falar sobre isso.
Eu acho que daí entra os tabus. Aí entra, nós estávamos conversando aqui antes de chegares aqui, Juliana, e eu estava falando, se eu acho que é oportuno que eu coloque aqui, eu estava comentando hoje também lá no escritório com as advogadas que trabalham lá, são 6 advogados que trabalham e um advogado, então basicamente é mulher e os homens são minorias, né? Eu acho que um dos grandes problemas do sexo, inclusive no sexo no casamento, é o tabu, né? A forma como nós abordamos o sexo, né? E isso, se nós formos buscar historicamente, existem 2 filmes que revelam o que eu acabo de colocar aqui que nós estamos comentando, né? Se nós pegar na Grécia Antiga, né, desde Sócrates, Sócrates ninguém sabe se ele era homo ou não, ninguém sabe detalhes deles. Porque, historicamente, o homem voltava o sexo ao prazer. O sexo era prazer. E não importa se o prazer ele estava atrelado à mulher, ao homem, o homem com o homem, mulher com mulher. Ele era o prazer. Aí você sai da Grécia Antiga, você vai para Roma, para quem assistiu Calígula, que é real a colocação, o filme Calígula é uma grande orgia. Roma era uma orgia. Aqueles banhos os romanos, aquilo, e era uma coisa normal, né? O que aconteceu na história da humanidade? A partir do século III, que o cristianismo é instituído, na verdade primeiro ele foi autorizado, depois instituído. E a partir do fortalecimento das religiões, né, nós mergulhamos uns séculos onde as religiões deixaram, foi o grande, que eu considero um mal disso, não que eu sou contra religiões, tá? Fique bem claro que isso é outro assunto. Mas o que acontece? O homem antigo, o homem era o centro do universo. O prazer era fundamental, né? E o sexo fazia parte, exato. Quando nós mergulhamos na história da humanidade, nas religiões, o homem deixa de ser o centro do universo e o centro do universo passa a ser Deus. A partir do advento das religiões, e aí vão vir dogmas, vão ser criados, começa o quê? Tornar o homem monogâmico, né? O homem, claro, no nosso sentido amplo, né? O ser humano, monogâmico. Um homem e uma mulher. Aí cria-se um instituto perverso, que é o instituto do pecado, né? E aí nós vamos calcar numa geração que vem, uma geração que eu sou mais velho aqui de vocês, uma geração que é a minha, dos meus pais, que era o quê? Eu tenho 2 meninas, né? Você também tem 2 meninas. Uhum. A geração, quando eu era criança, os pais criavam as meninas para não transar. Até hoje. Pois é, veja, não transar, não podia. E aí vem a questão que vai refletir lá no casamento. Aí, essa menina que era dito por aqueles primeiros amores da vida dela, que são os pais, criada dizendo, você não pode transar, ou se transasse, Deus me livre fora do casamento, se engravidasse, então tinha um rótulo na cabeça, dei, saía na rua, lá deu, ó. Até hoje. Viu? Aí o que acontece? Aí nós queremos que uma menina criada com toda essa carga psicológica, dizendo para ela que sexo é feio, errado e é pecado, que ela, o dia que ela estiver ali no ato, ela sinta prazer. E não sinta culpa. Pois é, exato. Então eu acho que essa carga que nós carregamos das religiões, ela reflete muito no casamento. Muitas mulheres, o que tem? E aí tu corrige, tu que é a técnica nesse assunto aqui, né? As mulheres, no casamento, tem muitas mulheres que elas não conseguem ter uma conversa aberta, franca, uma autorização, né? com o próprio marido. Tipo, de pedir, de dizer, isso eu gosto, isso eu não gosto, isso eu quero. E eu vou fazer um parênteses. E a coisa tá esquentando por aqui. E eu digo assim, que às vezes, o que pode passar na cabeça da mulher na hora de ter essa conversa? Não posso falar o que eu gosto, não posso falar coisas desse assunto, porque ele vai achar que eu sou uma puta. Exatamente. E daí ele não vai mais querer, entende? Porque daí eu, entre aspas, assim, me desvalorizo para ele nesse sentido de admiração como pessoa, vamos supor assim. Me mostro de segunda mão, ou que alguém já fez isso comigo. Mas olha que interessante, eu costumo fazer uma brincadeira muito fácil de se entender. Como que eu, Juliana, cheguei até aqui, essa sala onde estamos gravando esse podcast maravilhoso hoje? Vamos lá, como? Eu acho que tu disse, né, pelo sexo. Não, nasceu? Não, como que eu cheguei aqui? Sim, eu vim do sexo. isso. Primeiro nasceu. Como que eu achei o endereço?
deste local? Conversando? Pedindo Isso, informações? Alguém me passou a informação. Então, como que eu quero que o outro Saiba sem eu falar. Sim, me exato. proporcione prazer sem eu falar? Então, Adivinha? ótima colocação a tua, e eu quero seguir um pouco mais adiante, que também, antigamente, as mulheres não tinham essa questão de parceiro único, né? O casal não era monogâmico. Então, isso se começou por quê? Porque o homem, ele vai transar com várias mulheres, mas ele não engravida. E esse é um poder da natureza nosso, né? Nós que engravidamos. Então, para saber quem era o filho, né? Me ajuda você agora um pouco aí, foi na idade patriarcal que se institui, então. Vivemos na idade patriarcal. Pois é, quando tudo se iniciou. E eu anotei aqui pra gente que os estudos da sexualidade ganharam forte impulsos nos anos 50, com Master e Johnson, mas que antes a sexualidade era domínio da igreja, bem como o colega coloca aqui, sempre com o foco na reprodução, né? A gente só podia transar para ter filhos, isso. Porque não podia ter prazer. Deus né? tinha feito para isso. Mas e o que nos dá controle do nosso corpo e da nossa sexualidade é a pílula anticoncepcional, Uhum. né? A E as pílula foi o técnicas- grande. Desculpa, eu te cortei. A Não, pílula foi o com grande certeza. elemento libertador das mulheres. E dos casais, né? Porque, sim, a partir desse momento, as mulheres se sentiram mais seguras, né? Mas eu acho que ainda a questão Do tabu. do tabu, Sim, com do certeza. tabu das igrejas e, em geral, isso da sociedade, né? Porque assunto... Hoje eu estava almoçando com a minha filha, tá? Minha filha vai me matar eu falar isso. Não diz Ela- qual das duas. Não digo qual das duas, aqui tem 16 É, anos. aham. E ela me disse, pai, Não são gêmeos. ela Não. tem namorado, né? E ela disse, pai, como você vê o fato de eu dormir na casa do namorado ou o namorado dormir na minha casa? Eu disse, filha, o pai não é hipócrita. E aí eu vou Ótimo. além. Eu disse, pai não é hipócrita. Primeiro, tu faz tudo o que eu fazia, o que os meus amigos faziam, o que as pessoas fazem. E aí ela disse, não, eu te pergunto pelo seguinte, olha bem a colocação dela, como é interessante, casualmente nós estamos aqui agora, né? Sabe que eu tenho uma amiga assim, assim, assado, e outra amiga assim, assim, assado, que fazem cursinho comigo, e elas me disseram que elas namoram, uma delas namora há 2 anos, e o pai e a mãe dela não deixam ela dormir nem na casa do namorado, e nem o namorado dormir na casa dela. Eu disse, filha, eles transam? Claro! Mas tu veja que hipocrisia, né? Ou não, né? Eu disse assim, ó, Ela também vai me matar. o que tem? Os pais. Mas qual é a preocupação de um pai? De um pai, eu não digo nem de mulher, de um menino, porque a preocupação não é só da menina. A preocupação é dos meninos também, que eles podem engravidar uma gravidez indesejada que vai ter que criar. Qual é a preocupação de um pai e de uma mãe quando os seus filhos iniciam a vida sexual? A orientação. Exatamente. E dar a eles aquilo que tu falaste, que tu chegou até aqui. Entendeu? Dar a eles o caminho, a orientação e dizer, olha, existem consequências. O resto é válido. Mas então daí que eu pergunto, onde é que está vou dizer, problema nessa questão que eles não podem um dormir na casa do O outro? problema está nos pais. Exatamente. Tá Então, nos assim, pais aí que que não tá, conseguem, tabus não. e preconceito dos pais. E hipocrisias Não. também, gostei da palavra. Não, Gostei e da assim, palavra. Bem que colocado. nem como tu trouxe do sexo não tá bom no casamento. Mas por que que não tá bom? Falta o diálogo, mas perguntar, mas por que que não tá bom? Tá, traiu, foi traída, tá, mas alguém deixou de fazer alguma coisa para ele procurar fora. Ah, sim. Eu não acho isso, querida. Vou polemizar. Eu Então não tá, acho. eu acho. Como homem, não. Eu não acho que você procura fora porque você não tem em casa ou vice-versa. São coisas um pouquinho mais complexas. Eu acho que são mais... Viu como era bom ter a presença de um homem? Uhum. É Porque, bom, é tudo ó, muito complexo. Agora vamos seguir. O segundo, me corrija aqui, ó. Freud, eu não sou um estudioso de Freud, tá? Embora li algumas coisas dele, né? Nem eu. Mas o Freud, Também não. o Freud disse, né, afirmava que naturalmente os homens não são monogâmicos e todos são bissexuais. Ah, sim. Está correto também, porque a nossa primeira relação é sempre homoafetiva, né? Que é o cuidado materno da Então- mãe. Então, nós mulheres também tivemos uma relação
Pensando agora um pouco de os nossos ensaios, vamos pensar quando nascemos, né? E os nossos primeiros ensaios para caminhar ou para se alimentar. A sexualidade também tem um ensaio, também tem um treino. São alguns scripts, né? Que pode estar dentro dessa família, mas que também são a primeira relação mãe-bebê, Freud, como você bem cita aqui, as brincadeiras de médico, isso são tudo muito importante para a sexualidade de meninos e Jogos meninas. eróticos sexuais que as crianças praticam. Brincar de médico, quem nunca? Tá, mas daí quando tu diz que então tu não concorda com a minha colocação, eu digo por quê. mas daí tu então acha tu tá naturalizando que o Sim. homem é dele trair. Porque, não é o homem, você. Desculpa, querida. O ser humano. Ser humano. O ser humano. O que eu vou dizer? Ó, veja bem, você é psicóloga, você é sexóloga, você é mulher. Eu sou homem aqui, nós estamos conversando. E arquiteta. E arquiteta. Constrói. Constrói, muito importante. Não, vamos sem hipocrisia falar. Tá? Eu tenho um libido. Eu tenho. Até pela minha cara, eu tenho 35 anos de idade, eu estou no auge dos meus hormônios, entendeu? Eu tenho um libido. E eu gosto, sou homem, tá? E eu gosto de transar. Tá? Eu tô casado com a Maria. A Maria Prazer, Maria. gosta também de transar. Entendeu? E eu transo, é legal transar com ela, não é ruim. Tá. Mas onde é que tá que eu não possa e que eu não vou sentir vontade? Vem a questão da inibição, de sentir vontade de transar com outra pessoa. Bom, daí... Porque, Meu Deus. Tchan, tchan, tchan. se você partir que o casamento ele é uma castração, tudo bem. Mas aí que eu tô falando da hipocrisia. Aí o que as pessoas fazem aqui fora? Transam. Não, Transam. Gostaria de contribuir como profissional nesse momento. Existe sim. Vamos pensar numa frequência, né? Um rádio. Ele tem que estar bem sintonizado para as coisas, para a gente ouvir bem, né? Então, se um casal não está na mesma frequência e não tem o mesmo desejo de sexualidade, do sexo, é possível sim que um evada e vá buscar um relacionamento fora disso. Esse é um ponto. O segundo ponto é quando a gente fala de traição, a gente tem que pensar que a traição não é só sexual. Existe a traição financeira, Óbvio. Existe a traição sentimental, Não, mas eu estava me referindo afetiva. Sexual? Ok. Sim. Uhum. Eu Mas me referia nessa. Mas eu tenho aqui como mulher fazer o contraponto e como profissional garantir que se está tudo bem entre o casal, Não procura fora. não procura Eu fora. também acho isso. Não, Tá, não e procura eu também fora, acho isso. dependendo do acordo E E até do casal. porque- Eu te faço uma pergunta, desculpa, queria só fazer Não, eu fala. vou pegar o gancho para sexóloga, tá? Eu tenho uma harmonia total com a minha mulher. Eu transo legal, ela também, mas a gente tem uma voracidade sexual e a gente quer se dar mais prazer e a gente quer convidar um terceiro para transar. Não tem problema nenhum, está no acordo de vocês, está no contrato. Se o meu contrato diferente, de eu casamento acho. ele é homo, hétero, Aberto bi, ou não. aberto, fechado, ok, não tem problema nenhum. O que vai ter algum desvio aí vai ser nas questões das parafilias. Que daí a gente chama Parafilias. parafilias, né? Que daí já dá um outro podcast aí. Que é a pessoa que sente prazer. Tipo voyeurismo. Não Então, necessariamente. Não, é considerado uma parafilia, quero dizer. existem fala técnico. Isso. as parafilias são imensas. São. Vão até de urinar em cima do parceiro. Então, Fazer coisas piores. tem pessoas que sentem prazer nisso. Tem pessoas que são necrófilas, né? Exatamente. Isso é uma parafilia. Parafilia. Então, isso é uma coisa que chama atenção. Agora, dependendo do contrato que o casal fez, não tem problema nenhum. Mas Quando- esse é o problema, querida. O Que a gente não contrato? enfrenta. Não, aqui o problema é, ó, falo mesmo, tá? Sim. Por isso que vocês me convidam. Sim. Mas eu não quero dizer isso. No teu contrato está escrito, tá verbalizado? Mas não precisa ter. Eu quero dizer assim, ó. Eu tenho. Eu conheço uma gama de pessoas, de homens, de amigos, que são casados. Vão me matar, cara. Vai te matar. Mas tu não Eles vai dizer pagam- nome Ok, mas Tá, mas eu eu- disse assim, ó. Mas eu vou te dizer assim, ó. Eu É. conheci um. que não traiu?
Não, que não traiu, teve relação e extraconjugal. outro que me disse que não, Mentiu. que eu acho que ele, na verdade, eu acho que ele até hoje não descobriu a sexualidade dele. Mas daí é instinto, então tu acha? Eu não sei, eu tô trazendo um dado, entendeu? Não, mas Tá, assim, ó, é que eu penso leigamente, agora não como psicóloga, como mulher só. Eu acho que o que nos difere dos animais é isso. Tu pode ter vontade, mas tu tem que ter respeito pelo teu cônjuge. Depende conforme o contrato que eu fiz. Se pra mim tudo bem tu ir trair ou chamar alguém, ok. Mas se pra mim não é tudo bem, eu não tem como eu achar natural Eu isso. só quero dizer para vocês que quem trai, em primeiro lugar, trai a si mesmo. Segundo lugar, toda relação, seja ela profissional, seja ela amorosa, pai e filho, é uma troca. Né? Se eu for no teu escritório, não vai ser uma 50-50. troca. E E também 50-50. toda relação é 50-50. Nenhum dá 80 e outro Tá. 20. Então, eu te entendo perfeitamente, mas consigo bater na tecla como uma mulher hétera, casada há 20 anos, e vivendo muito bem com meu parceiro, de que dá sim. Eu acho que tudo tem momento na vida. Meu marido vive um recasamento, eu também. Eu acho que tudo tem momento na vida. E daí entra a conversa. Não, eu ia perguntar pro Ticiane, assim, falou em traição, mas dos teus amigos. Só trazendo pra eles Tá, te matarem. esses meus Não amigos quero, são todos não quero puxar. Não, calma. Mas é E que tu assim, tem ó, uma gama de mas é que amigos. tu diz assim, ó, em termos de que tu não conhece nenhum, ou um que nunca traiu, é alguma coisa assim. Mas como assim traiu? Traiu, fez fora, escondido, sem a mulher saber, Eu vou ou a dar mulher sabe? lógico que deixa eu ficar bem claro aqui para vocês. Porque Eu tô se a trazendo mulher uma é polêmica, conivente- Mas Meu é, objetivo mas é sim. polemizar Certeza. mesmo, tá? Mas eu quero dizer uma coisa que, em cima da tua pergunta, eu vou fazer uma pergunta para você. Não vale, tem que Vale. responder. Eu sou casado, tá? A regra é clara? Não. A regra é clara. E tem VAR. Ah, meu Deus. Eu sou casado, tá? E eu não pactuei com a minha mulher que eu possa, eventualmente, eu digo eu para falar dos homens. Sim. né? Mas é Sim. claro, nós entendemos. Um exemplo. Sim. Mas é que tem que estar assistindo, tem que saber isso. Quer dizer, o Ticiane é louco. O Ticiane. Mas é que sempre quando tu cita amigo, primo, a gente sabe que é a pessoa. Que sou eu, né? Aham. Vocês são ligados. Veja bem, eu vou dar um exemplo aqui, ó. Eu não tenho pacto, Juliana, com a minha mulher de permitir. E tu falaste, Explícito não, mas implícito sim. tá, mas eu vou chegar, espera que Tá. eu quero colocar. Claro. E tu falaste, daí também não existe uma traição. Eu vou ao Rio de Janeiro para uma audiência, sou advogado para o Rio de Janeiro para uma audiência. E lá eu vou beber e vou numa casa de mulheres. E eu faço sexo com uma prostituta, uma garota de programa, fica mais bonito o termo. É traição? É a traição sexual. É que Mas daí, como mulher, do pacto, eu tô agredindo a mulher? é que assim, ó, Não Solteiro e é. casado, Pra mim é traição. pra mim Pra também, mim é traição. Porque assim, ó, solteiro e casado, tu não tem as mesmas liberdades, tu vai ter que se privar de alguma Eu, coisa. casado, não posso nunca mais transar com ninguém. Não! Então fica Eu só solteiro. tô perguntando. Não, não pode. Beleza, então tá. Não, Vai- vai bem. Eu Se acho que é tu- uma opinião muito pessoal. Pessoal de Andréia. cada um. Pessoal Não, de- é minha, eu disse, eu mulher, Sim, não é. eu psicóloga. Não, muito pessoal, claro. E, Eu não aceito, por exemplo, E uma sa- e a traição. gente, enquanto psicólogo, quando a gente atende um casal, como diz a minha professora Andiara, a gente é bi, né? Ah, sim. Juliana, sabe por que eu te pergunto isso? Sabe por que eu trouxe essa Mas tu não matéria aqui para te concorda? responder? Sim, eu também? concordo. Se ela vai, Falei. se ela vai se ofender. Tu quer a minha opinião pessoal? Não, quero você como sexólogo. Por quê? Olha só, querida. Daí, As mulheres tendem a falar o seguinte, ó. As mulheres... conversar com você e com a sua companheira, Eu não tenho. para saber. Estou absolutamente Mas sozinho. quando você me faz essa pergunta, ou diz que o seu amigo foi ao Rio de Janeiro, fez uma audiência, se isso é uma traição, eu teria que pedir para o casal como o casal se sente. Uhum. E daí tem aquilo que nós falávamos antes. No contrato, explícito, implícito, sempre é uma troca. Então, a gente vai ver muito a compensação. Pode ser horrível o que eu estou falando aqui, mas é o que é verdade, de fato. Não, A não mulher podemos vai ser ganhar... hipocrisia. Não podemos ser hipócritas nós. Exatamente. A mulher vai ganhar uma bolsa nova, uma viagem, o botox, um silicone, enfim. E tudo bem. E está resolvido porque o que importa e o que o psicólogo vai perguntar lá, Andréia, o que é mais importante para você? Essa trepada com uma profissional do sexo, ou sei lá, eu com quem que foi o momento excitatório, estava, né, enfim, de prazer, que ele procurou prazer, ou tudo que você constituiu nesse casamento? Mas indo ao encontro da tua fala,
olha o que eu penso. Se tu foi pro Rio... Não, teu amigo. Foi pro Rio de Janeiro, a mulher ficou em Passo Fundo, e lá tu foi procurar, tal. Daqui a pouco tu foi procurar a a pessoa amiga... não foi procurar, ela achou. Tá, ela achou, mas se interessou por quê? Aconteceu. Não, mas aconteceu por quê? Porque daqui a pouco ele não tem uma conversa com a esposa e a esposa não faz a maneira, alguma coisa que ele gosta e ele foi procurar em outra. Mas Mas não aí que necessariamente sexual. Vou Não, complementar. agora eu tô falando Não, só sexual. não, mas eu digo assim, daqui a pouco não tá legal, não sexualmente falando, mas não tá legal afetivamente falando. Entende? O que eu quero Sim, dizer? eu entendi. Eu Quer não dizer que sei, eu o tô casal falando pode- como muito mulher, do ponto de vista de mulher. Porque eu penso assim, a mulher, ela... Tu imagina assim, eu me coloco nessa situação. Tá, meu marido foi lá e me traiu com uma... Eu não sei. Então tá tudo ótimo. Mas se por alguma, sei lá, pelo cartão de crédito eu descubro que ele me traiu, eu vou ficar muito magoada. Eu vou ficar chateada, eu vou ficar ofendida, porque foi uma mentira, porque vários fatores. E a partir daí, eu não vou ter mais afetividade, não vou ter mais, sei lá, daí vai entrar uma situação que vai piorar a nossa relação sexual como casal, Mas daí o entende? homem vai voltar e vai estar tudo normal. Me O permite? teu marido, digamos. É o meu marido. É. E se ele, e se ele chegasse pra ti em casa, do Rio de Janeiro, tu, e aí, amor, como é que foi a viagem? Ah, foi maravilhosa, só eu tenho uma coisa pra te contar. Ah, eu saí depois daquele, sabe, porque eu fui um trabalho difícil que eu tinha, fui beber, conheci uns amigos lá, fui lá no Leblon, entendeu? Fomos numa casa e bebi, tinha lá uma pessoa que não significou nada pra mim, e eu vou ser bem sincero, eu transei com ela. Mas não quero, eu vou ser bem honesto, que eu nunca te traí, eu não quero te mentir, eu transei com ela. Daí tu vai ter que entender que a minha confiança em você vai ficar abalada. E que nós vamos ter que trabalhar isso como casal. Eu acho que dá pra perdoar. Já falei aqui outras vezes. Que eu acho que dá pra perdoar uma traição dentro do casamento. E eu até admiro as pessoas que conseguem. Mas tu, como homem e como meu marido, vai ter que entender que eu fiquei abalada com essa informação. Excelente colocação. Por mais que tenha falado. E né? eu gosto muito de citar um exemplo que no congresso em Bogotá eu escutei de um terapeuta de que a mágoa é um saco de batatas que só você carrega. A pessoa com quem você se magoou não está sabendo. Então é importante, mas tem momento para elaborar o perdão. E eu queria dizer para vocês também que, como profissional, o sexo fora do casamento muitas vezes denuncia uma crise. Isso, E era isso que eu estava essa querendo dizer. crise, Obrigada. exatamente. Ai, muito mais fácil, Eu né? Uma pessoa profissional Tava falando. entendendo. E essa crise, às vezes, está denunciando todo o conjunto. Então, quando um casal senta para conversar com você porque a gente não transa, e você vai mexendo, você vai vendo às vezes que não está na superfície, está muito mais embaixo. Eu gosto muito de fazer uma pergunta. Primeiro, como você chegou até aqui, para saber o quanto a pessoa se conhece de si mesma, para poder guiar o seu companheiro onde ela tem prazer. Depois, eu gosto sempre de fazer uma pergunta. Como você conheceu sua companheira? Como foi a primeira noite? Como começou esse casamento? Porque daí eu engravidei, sabe? Meu pai exigiu que a gente casasse, fizesse aquela cerimônia. A primeira vez com ele, pois é. Ele nunca foi muito bom de cama, mas ele é um homem muito bonito, muito influente, ele me trata bem, faz comida para mim. É uma boa pessoa. É uma boa pessoa, né? Mas não pessoa, transa. Então, são muitos fatores, mas normalmente a traição ela denuncia algo que não está bem no casamento. Mas eu quero Não te só, perguntar tá uma bom? outra coisa. Não só, eu entendo o teu lado e tem pessoas que são mais vorazes. Esse nome é legal, voraz. Sim, tem pessoas que são mais vorazes. Você observa o comportamento sexual de uma pessoa, como ela se alimenta, por exemplo. Então, tem pessoas que são mais vorazes, que eu te falei que foi a frequência do sexo. Talvez você não tenha achado ainda uma companheira tão voraz quanto você, pode ser. Me permite uma pergunta aqui, querida, e uma parte fazer para fazer o outro lado agora. Com certeza. Veja bem, às vezes o sexo no casamento, ele é usado exatamente para mascarar todo o problema do casamento. Porque não tem nada mais fácil que você pegar uma pessoa para você não discutir, tu transa. Fazer as pazes. Não.
Tem muitos casais, tem muitas pessoas que transam para não conversar. Transar pode ser uma fuga, principalmente no casamento. Chegou a Karine em casa, né? Não quero conversar com ela, tô puto da cara com ela, sei lá, não tô afim, ela me enche o saco, porque ela é mala, que ela vai me conversar de assunto que eu não quero, vai me pedir de dinheiro, como é que eu fui, eu não quero falar esse assunto com ela, o que eu vou fazer? Eu vou transar. Mas tu, como sendo homem, consegue. Ela, se não for Não. voraz, não vai conseguir. Nós mulheres não conseguimos. Gosto muito também de um outro exemplo. Por isso que é bom que tu fale. as nossas diferenças. As nossas As diferenças. As diferenças do masculino e feminino. Como que nós, mulheres, vamos pensar o meu dia? Acordei 7h30, tomei banho, bota a roupa na máquina, tira a roupa da máquina, alimento o gato, vai pro primeiro trabalho, vai pro segundo trabalho, vai pro consultório, liga um filho, liga o marido, uma pessoa pede uma coisa e... Sou convidada para o podcast. Sou convidada para o podcast, já estão perguntando onde vai ser a janta, vamos para onde, vamos estender, não sei o quê, liga do colégio do filho, tem que buscar o filho e assim vai. Chega ao final do dia, ainda tem que tomar banho, adoro dizer, tenho que repetir, uma professora dizia, tirar a carne moída do frigider. Marido está onde em tudo isso? Desde as 5 da tarde. Só um pouquinho, dá licença, eu faço. Ó, isso. o controle da TV, sapeando a TV. Exatamente. E a mulher tem que vir toda plena, tomar banho, desconectar de tudo isso, né? Porque o sexo no homem é mais estereotipado, vocês são mais visuais. Vocês passou uma cena, estão com o pênis ereto, nós mulheres não. Né? O tempo de ereção do homem é 5 segundos, da mulher 20 no mínimo, porque nós também temos ereção. O nosso pênis pode ser muito menor que o de vocês, mas ele existe, né? Nós também ficamos com o clitóris ereto. Então, e depois de tudo isso, a mulher tem que se preparar. Eu nem falei da manicure, do cabeleireiro, que nem deu tempo de fazer, né? E transar. Então, é diferente o sexo. Que pena que a gente não teve aqui um casal hétero, né? Ou uma pessoa hétero para falar não, como mas seria. Isso a gente representa, não tem problema. Como seria, porque com certeza eles também viriam diferenças, eles conseguem nos fazer apontamentos. Atendendo recentemente, uma pessoa hétero, ela me disse que sempre foi passiva, mas você nunca tentou ser ativa? Né? E ela gostou da proposta, ele, enfim, né? Como se chama, não importa. E está gostando da possibilidade. Então, assim, são diferenças, não só de sexo biológico, vamos falar aqui, né? De quem gostamos, como nos orientamos, de quem gostamos e o sexo biológico que nascemos. Então, existe diferença em todo esse mundo, que é muito complexo. Claro que é, mas veja... Mas nós focamos no casal, né? Num casal hétero, talvez, pelo que o papo foi indo, né? Mas nós, me desculpe a franqueza com vocês, e o meu objetivo é mesmo questionar, entendeu? Veja, nós voltamos ao início da conversa. Porque toda a nossa conversa, casal, tudo está ligado ao quê? Tu colocasse que a uma situação do casal, do pacto... Tudo é romantizado. Tudo é romantizado. Muito romantizado. Entendeu? É verdade. E eu vejo assim, o que eu quero colocar, e veja, eu coloco, o sexo, ele não precisa ser romantizado. Esse é o aspecto. O sexo é primitivo, né? Exatamente. Se você considerar ele... Mas aí que tá. Se você considerar o sexo pelo prazer... A diferença da cabeça do homem e da mulher, né? Eu entendo o que Eu também entendo. Tu tá falando como, né? O sexo, ele é sentido pelos todos os sentidos, né? Pelo olfato, pelo paladar. Porque agora, tu falando assim, também tem mais uma questão, assim... agora eu vou te apoiar um pouco, tá? Não vou só te apedrejar. Mas nesse sentido, muito romantismo na hora torna meio chato. Mas são os excessos. Entende? Nem de mais e nem de menos. Mas você achou que eu romantizei quando eu contei toda essa história da mulher contemporânea? Total. Não. Veja bem como tu romantizou pelo seguinte... Não, mas nessa que colocou... A mulher, ela se prepara nessa que você falou, e tem muitas mulheres assim, para um rito. Que ela não, às vezes ela não compreende a mente do homem, que ela não, tem mulheres que transam só depois que tiver com o cabelo bem escovado, porque elas precisam sentir
desejada, certamente. Aí não Mas é que daí é o problema da Mas- autoestima exato, dela. mas- não, concordo com você. Eu não fiz cabelo nem a Mas se unha. ela entender o homem, ela vai. Nós estamos falando assim, ó, sexo. Sim, e eu tô falando de agenda, de Mas ter daí a espaço mulher no pode- teu dia para transar. Mas daqui a pouco a mulher não tem a vontade pelo cansaço. Mas daí o que acontece? Daí o marido não tem, ele vai procurar fora, mas daí a culpa é de quem? Da mulher. não vai- Andréia, Só que é assim, ó. Não? Vamos deixar aqui Não. uma colocação Não é aqui. Eu quero. Desculpa, depois tu conclui. Só quero deixar bem claro quem está ouvindo, assistindo nós, é uma coisa assim, ó. As mulheres também têm que parar com essa história de dizer que quem trai são os homens. Hoje em dia, e eu Não, não mas- vou dar. Hoje em dia, as mulheres fazem sexo pelo prazer. Porque houve uma libertação sexual das mulheres. perfeito. E as mulheres estão essa história. Eu tinha um amigo meu, um hipócrita, que ele queria ter relacionamento aberto com a mulher dele. Tá? Mas ele me dizia o seguinte: não, eu dizia, tu tá preparado, rapaz? Exatamente. Não, eu tô preparado. Não, é o seguinte, Cid. As mulheres não fazem. Eu vou comer quem eu quero. Desculpa, vou te Tudo fazer aqui bem. no ar. Eu vou transar com quem eu quero. E a mulher, assim, ela... Não vai mulher, se conseguir. tiver E o somos carinho, nós ela mulheres não vai. que comemos vocês. Aí um dia, ele deixou dessa mulher uns dias para poder ficar com todo mundo. Sabe aqueles homens que se separam uns dias para sair com todo mundo? Já, E acha que a já mulher vi. está em casa chorando. E a mulher estava lá fazendo festa com outro. Quando ele ficou sabendo, ele entrou apartamento adentro onde a mulher estava e deu um soco no cara que estava com a mulher dele. A ex-mulher dele. Entendeu? Então, assim, o que eu quero dizer aqui, e essa é uma visão de homem, né? Essa história, que os homens, e ainda há homens que pensam assim, que para mim são ultrapassados. Não. Mulher faz sexo por prazer. E tá certo. Fique bem claro, elas estão certas. As mulheres estão se libertando e mulher, se tá afim de transar, ela transa. Sem romantismo. Exatamente. E tem que ser assim mesmo. E eu- E quem tem que se preparar são os homens para esse tipo de mulher. Os homens têm que estar preparados para isso. Queria contribuir aí com uma informação de que 60% A dos minha homens traem, 40% das mulheres traem. Eu não sei se esse número não está desatualizado, viu? O problema As é- mulheres traem muito mais e eu vou te dizer como até. Estamos falando só de sexo, mas aquela mulher que chega em casa com aquela sacolinha do shopping, da loja, ou que esconde que o filho bateu o carro e foi lá e consertou, ou sei lá o que vocês podem imaginar, também é uma traição. E não existe dois pesos e uma medida para a traição. A traição é traição, seja ela sexual. Claro que existem as piores traição. Vamos pensar naquele sexo que vai ter um filho. É uma traição que você vai ter que ver sempre para uma mulher que aceita. Né? E não tem como ela aceitar, porque a grávida não é ela, e vai ter que aceitar, porque é filho do marido dela, irmão dos filhos dela. Então, é uma traição Vai ter que conviver com a vai traição. ter que conviver com aquela traição. Uma traição afetiva não tem como seguir num casamento, né? É um casamento de fachadas e a outra parte nem vai querer ficar no casamento, porque ele está afetivamente envolvido. Então, é muito importante a gente pontuar de que não existe dois pesos e uma medida para a traição. Traição é traição, ponto. Claro que o sexo instiga mais as pessoas falarem e gira em torno do sexo. Penso que também por essa questão do tabu, tenho que concordar contigo. Sobre o papel da mulher romântica, eu discordo. Eu acho que mulher romântica é um outro perfil. Né? Esse perfil que eu quis traçar para você é de agenda, de espaço, de realmente ver o que nesta agenda do meu dia eu consigo. Será que hoje ao meio-dia eu consigo almoçar com meu marido, sei lá, no hotel ou no motel? Ok, então eu tenho espaço. Mas se eu não tenho espaço para o sexo também não acontece. Isso é uma coisa muito importante e que eu gosto sempre de pontuar com os casais. A rotina. E daí é falta de organização. É falta de rotina, Andréia. Mas Aquilo quando não que há nós espaço. conversávamos. Casal precisa de rotina, sexo precisa de rotina, criança precisa de rotina. Mas daí Mas quando o tu diz sexo rotina, é rotineiro com não a hora acaba- marcada? Não é hora marcada, mas é saber que a gente vai transar. Mas eu deixo acontecer natural. Também. Mas o casal precisa de uma rotina, de uma organização. Não, Vamos eu pensar acho, num para dia... os homens que estiverem assistindo isso aqui, é interessante essa história da rotina. Porque daí é o seguinte, Eu já acho- gostou da eu já história acho- da sabe por que eu rotina? gostei Eu da acho- rotina? Porque tem muitos amigos meus
que eles já me falaram isso, eu falo sempre dos amigos, né? Mas Eles olha, Interessante. eles sofrem porque eles tomam o azulzinho deles e depois, às vezes, muito Não cedo, tem. ou muito tarde, ou dá qualquer imprevisto. Então, se tiver rotina, ele já sabe. Ele vai por 15 para as 9, ali abre o... Perfeito. Perfeito. Mas a a bom. rotina não perde a espontaneidade? Não, O que é a não rotina, perde. então? Eu não entendi o que é a rotina. Exatamente, É saber que vai ter. Vamos saber da rotina. Deixa acontecer naturalmente. É de ter as preliminares, é de saber que o casal... Como excitar a outra pessoa também, nesse caso. Porque a pessoa não precisa saber, por exemplo, agora te cortando, desculpa, mas Não, surgiu. eu acho que veio... Tipo assim, ó, André, sei lá, essa semana, não sei, nós temos que dar o espaço para ter o sexo no casamento. Beleza, então tá. Hoje é quarta-feira e não aconteceu ainda. E você tem gêmeos. Como é que isso vai acontecer, esse espaço? Pois é. Aí, então, o que eu vou fazer? Organização. Então, Organização e sei lá, daqui a rotina. pouco eu tô começando a ter vontade. Eu preciso me dar um pouco de prioridade para isso dentro do casamento, para não também ferir o casamento. Porque agora um raciocínio que eu tava lá no início, agora voltou. Mas, tipo assim, como eu vejo, Karine, tá? Eu tenho a ideia de que isso é uma coisa muito importante para a maioria dos homens, né? Talvez não tão importante assim, mas é brincadeira. É brincadeira. Eu só falo porque eu tenho liberdade para brincar. Mas assim, Porque a brincadeira faz parte do jogo erótico. não, mas no sentido assim, ó. Máquina danada. Não, mas não é aqui. Bem claro que aqui Não tá um vai sair ambiente, é um sexo estúdio, não atuado. tem Nada, não nada. tá frio. Tá, Não. Não vai sair uma homenagem. Não, mas aí, se eu sei que isso é importante para o meu marido, eu tenho que ceder às vezes e dar um pouco de prioridade, mesmo que eu não esteja assim, disposta agora, mas permitir, então então, eu isso. vou me permitir atentar. Então, nesse Adorável. momento, as Disposta. preliminares eu acho que entram como um papel prioridade. Porque como que eu vou ficar excitada? Só se eu tô ali lavando louça e roupa e trocando fralda. Mas é tu Entende? permitir Daí lavando é eu louça que ele venha, então. que ele se aproxime, que daí então Ou eu que você paro. deixe as ou rotinas que, da casa. eu largo, Vamos deixo fazer lavar a amanhã, louça depois. então Que de alguma sexo forma. Exatamente. Que sexo rola num casal onde a mulher trabalha durante o dia, o homem trabalha durante a noite, final de semana ele joga bola no sábado. E ela limpa a casa. Ela limpa a casa, no domingo ele anda de motocross. Tu entende, Ticiane? É essa resposta que a gente precisa. O casal precisa ter alguns pactos, né? Não, nós temos filhos, é um desejo, faz parte do ciclo vital ter filhos. A gente desejava tudo isso. Mas será que a gente pode semanalmente ter o apoio de um familiar para ficar com as crianças e a gente sair para um jantar? Estou falando do jantar, que é uma coisa que eu Tipo, gosto. por exemplo, Vocês me assim, ó. permitem que uma Pode visão falar. Pode ser uma extremamente caminhada. masculina, tá? Que também é uma coisa que ninguém diz, os homens não dizem. Como nós colocamos aqui, e tu colocaste aí, que o homem, ele se excita muito rápido, há também nos casais, e vou fazer uma defesa de homens aqui, tá? As mulheres também se equivocam com nós, homens, nesse aspecto. O homem também brocha, mesmo tendo ereção. Sim. Como mulheres... É mais difícil para vocês. Não, é mais difícil, mas há. Homens, às vezes, passam o dia com a mulher inferniza a vida, Uhum. seja por N motivos, tá? E depois ela toma banho e daquele dia ela se excitou, ela quer transar. E dificilmente a mulher aceita que o homem não queira. Verdade. Por quê? E assim, ó, às vezes nós homens, nós iremos comparecer ao ato, mas totalmente sem vontade. Porque para nós, um homem saudável, ele tem ereção, não necessariamente ele está a fim de transar. Entendeu? Verdade. E isso é uma coisa que as mulheres também não... Quer dizer, algumas mulheres não observam num casamento, porque nós temos toda essa história que falamos que é uma verdade também, que as mulheres, que é uma queixa de mulheres, eu já ouvi muitos, a mulher trabalha, vai lá, tem que cuidar e cuida de filho e tal, e chega à noite tem que dar para o marido. Tá, mas e o inverso? O homem trabalha, daí se você não quer transar, tem outra. Mas não é uma desculpa, então? Não é uma desculpa. Assim, De ambos? Sim, de ambos. De Mas ambos? às vezes, assim, ó, quando ela colocou aqui, a mulher é uma coisa assim, que
quase uma instituição disso, que a mulher passa por isso mesmo. E o homem tem que ter a sensibilidade de perceber isso. Mas eu gostaria que ficasse registrado aqui, que é o meu papel aqui como homem, dizer que há também, às vezes, os homens nessa situação. Eu vou dar um exemplo desse que eu posso falar que não tem problema nenhum, né? Não vou dar nome, mas sou eu, tá? Eu tinha uma namorada agora há pouco tempo, né? E ela foi a Camboriú comigo, né? Lá no meu apartamento. E aí a minha filha pequena foi também. A minha filha pequena, que tem hoje 9 anos, ela... imagine, veio de um divórcio, ela é acostumada, entendeu? Ela tem o hábito, ela é muito apegada a mim. Eu fui fazer ela dormir no quarto dela. E eu disse para minha companheira, tu me aguarda aqui, eu vou fazer ela dormir, eu volto. Aí demorou, voltei pro quarto, né? Ali tava conversando com ela, a minha filha foi lá e me pegou de novo. A guria ficou já ensandecida. Aí a guria foi lá, eu fiz a minha filha dormir e voltei ao quarto. Quando eu voltei ao quarto, né? A guria primeiro quis me dar uma lição de moral. Tá? 2 minutos depois ela estava nua. Então, E queria que eu transasse. rapidamente. Eu não tinha... A lição de moral que ela me deu, que eu achei inoportuna, eu educadamente... Você não tá mais com ela. Óbvio. Óbvio, ainda bem, porque ela é muito mais Eu ia infantil dizer do que a óbvio. sua filha. Não, mas E ela veja, queria aí competir se com a você sua pegar- filha. Aí se Meu você Deus. pegar na visão dela, tu vai pensar, pô, nós estava lá num clima... Dela e de muitas apartamento, mulheres, né? tenho que concordar Pô, com você. uma mulher bonita, tava ali, e eu não quis, eu assim, ó, não queria, porque eu pensei, cara, ainda vai querer que eu transe, não quero, tu entendes? Porque nós também, homens, temos, às vezes, o direito de não querer. Não tô Exatamente. afim. E você... Eu vou além aqui, vou polemizar mais ainda. Eu acho abominável qualquer tipo de assédio. Não é não, tá? Com Ponto. certeza. Porque às vezes as pessoas interpretam mal. Ponto. Agora, quem é que disse que eu, homem, quando sou assediado, eu tenho que querer? Isso já me aconteceu, isso aconteceu com homens. E Acontece daí, com se os não homens. quer, é capaz de chamar, é Não, viado. chamo de viado. Com todo o respeito. Verdade. Não, mas é Dizer, verdade. Não, eu isso gosto aí de é uma mulher. verdade. Eu É. gosto de mulher. Mas assim, ó, quem é que Mas- disse que no momento que uma mulher me tem deu que querer. mole, me assediou, eu tenho que estar afim dela? Daí é o homem sofrendo machismo. O homem sofrendo O machismo. homem sofrendo Mas eu machismo. quero dizer isso, se tu concordas comigo, Juliana. Plenamente, plenamente. Há uma mudança desse paradigma. Está mudando. E aí, aquilo que eu falei, as mulheres, sim, e tá certo, as mulheres estão transando, fazendo sexo pelo prazer, tá? E os homens também estão se dando conta, porque aí vamos entrar num outro fator. Qual deles? Ao mesmo tempo em que as meninas são criadas para não dar, não transar Sim. porque é feio, Sim, os os homens meninos são transados porque tem que comer criam todas. Todas. aham. E os meninos, não, às vezes, o pai já diz, eu vejo um monte de pais que eu tenho pena deles, das crianças, que eles não têm noção, que estão dizendo, meu filho vai ser um garanhão, vai... Um comedor. Cara, respeita, vamos Que horror. respeitar primeiro a maturidade dele e depois deixar, meu filho, ou o pai que pega o filho e acha no direito de levar ele para um prostíbulo para ele transar. Totalmente traumático, né? Mas Para é iniciação óbvio, sexual. mas, querida, veja bem, o trauma está Quem é que disse que com o fato de eu ser um homem, eu tenho que sair transando com todas as mulheres na frente? Que número é qualidade? E eu trouxe aqui para nós aquela questão que a gente, só para pontuar, as estratégias do casal, tá? Inventar uma dor de cabeça, enfim, pode ser uma estratégia do casal para não transar. Tenho que concordar contigo e pontuar, ainda bem que você não está mais com essa pessoa, e tomara que ela procure ajuda, porque ela quer competir com uma criança de 9 anos, né? E ela quer competir amor fraterno com amor... É como se fosse a mesma Ah, coisa. companheiro. Coisas São distintas. coisas totalmente incomparáveis. Lugares diferentes. Mas eu trouxe uma frase aqui muito importante do Gabriel Garcia Marques, escritor colombiano, e tu vai concordar comigo. Todos vão concordar comigo. Que sexo é um talento. Há coisas que se nasce sabendo ou não se aprende nunca mais. Não é que nem andar de É bicicleta. um dom? Uns mais vorazes que os outros. Tem muita coisa envolvida aí, né? Mas queria contribuir também com essa questão de meu filho vai comer todas, meu filho vai sair com todas. A gente já visualiza no consultório o sofrimento psíquico de meninos, jovens, adolescentes, porque estão numa certa idade e não transaram. E por que você não transou? Porque eu não sei como chegar,
porque eu não me sinto Mas ele atraída, vai eu não chegar quero. na hora dele, vai chegar. Mas até o Exatamente. beijo tem isso, né? Até o beijo. Ainda não beijou? É Não. BV. Mas daí assim, Ah, ó, sigla. BV, eu vou ir além, ó, defendendo os homens, tá? Obrigação. Aí, vocês concordam que nós, alguns pais, os homens, temos essa pressão de ser pegador. Sim. Aí nós casamos, nós temos que nos castrar. Não ser mais pegador. Veja, é uma coisa... Não é fácil, mas tem que. Não é fácil, mas tem que. Vai fazer terapia, Mas querido. se nós notarmos, vocês são os especialistas, Vai mas se se tratar. nós notarmos, nós orientarmos as pessoas, começa ali a questão de nós, pais, homens de meninas, Que é diferente, né? de Ser pai respeitar a sexualidade da tua filha. E se você é pai do menino, idem, respeitar, dar a ele o tempo dele. Por isso, nessa tua fala, por isso que eu acho tão importante a quebra do tabu no diálogo, na informação, dentro de casa. Então, se o pai, que tu citou lá, os pais da amiga da tua filha, né? Eles, com pessoas, aparentemente, com um tabu gigante sobre esse assunto. Cidade do interior, cidade pequena. Pois é, E uma pessoas... Carga de formação europeia. Pois é. Esteja presente. Então, quanto maior a informação e maior a cabeça aberta nesse sentido, eu acho que as coisas tendem a evoluir para um lado positivo, nessa educação, nessa criação, entende? Para que não aconteça essa castração masculina, mas para que ele seja criado livremente, para que ele entenda também que é uma escolha. Então, se tu escolhe ter um parceiro e um relacionamento com outras pessoas, de repente, tu vai perder uma parceira fixa com outras qualidades. Ou não, né? Ou não. Porque tem os Mas contratos depende. explícitos. Mas depende, assim, também, eu acho, Tu entende o que eu quero dizer? São escolhas, na minha opinião, tá? Ganhar São escolhas. sempre é perder. E aí, claro, tu pode achar legal, tu que eu digo, né, a outra pessoa pode achar legal, interessante ter uma vida sexual nesse sentido, porque é mais fácil, não vou dizer mais fácil, mas é um caminho mais confortável para ti do que tu possa lidar com essa castração que tu disse, entendeu? Para ti, tô falando assim, mas é um ponto de vista. E, por exemplo, para nós mulheres, a gente nessa evolução do diálogo, dessa criação, de ter uma coisa mais aberta, que não é tão tabu, que às vezes pode ter um parceiro ou pode ter outro, de repente pode chegar num nível que a mulher possa pensar assim, de uma forma mais natural. Tá, mas se o meu marido me traiu lá e tudo bem, então eu posso aceitar em certos aspectos. Só que não assim imediatamente, porque também é uma agressão a agressão que eu digo, a criação que nós tivemos e a criação que dos dois lados tem. Então é ruim para os homens serem castrados, mas é ruim para a mulher também agora querer aceitar. Então os dois sofrem. Concordo. Entende? E, gente, o nosso horário estourou. Ok. Mas assim, Nem pude dizer o que eu pensava ainda. tu viu que eu falei, virei as costas e saí correndo. É muito bom, muito interessante, né? E nessa questão também fiquei pensando nessa companheira que você teve lá em Balneário Camboriú, que me remete, pessoal, a uma questão que é o imediatismo, hoje em dia. A resposta tem que ser muito rápida. Eu mando uma mensagem para alguém no WhatsApp, ela tem que me responder. Balmo, né? Relações líquidas, né? Exatamente. Amor líquido. Então, isso não tem como estar descolado do sexo. Então, você vê se uma pessoa é muito ansiosa já por ali, né? Nossa, e o sexo é excelente de falar sobre sexualidade. São muitas coisas que envolve. E fiquei pensando também nessa menina que você trouxe a história de que ela vai ser uma possível paciente para nós. Porque vão criar um trauma na sexualidade dela. Ela não vai ter orgasmo, ela vai demorar para ter orgasmo. Então, são muitos fatores que vão percorrendo toda a nossa história de vida até chegar ao casamento. E, juntamente com isso, a sexualidade, o sexo é muito importante. Juliana, deixa eu só falar um dado aqui para concluir, que eu sei que você vai concluir, eu não tenho fontes, tá? Não sei se é verdade, mas ele é interessante e ele fica só para ser pensado. Dizem que há um estudo no Brasil que revela que o lugar onde o maior índice de mulheres com dificuldades
no orgasmo, no sexo, é no Rio Grande do Sul. E um dos dados que é atribuído é exatamente porque no Rio Grande do Sul nós temos a maior influência europeia, né? E, consequentemente, a maior influência da Igreja Católica, do catolicismo, né? E isso causa, do começo da nossa conversa, danos psicológicos às mulheres que acham que sexo ainda está atrelado a algo errado. Com certeza. Não sei se isso é verdadeiro, mas tem muito fundamento. Mas eu acho que sim. Faz muito sentido o que você nos traz. E eu já atendi pessoas assim, 80 anos, vou te dizer. E essa é uma pergunta que eu sempre faço para as minhas pacientes mulheres. Você já chegou ao orgasmo? Sabe como chegar até lá? Já sentiu? Algumas assim... eu acho que um pouquinho, sabe? Algumas já conseguem ser... E eu atendi já uma pessoa de 80 anos que teve filhos, foi casada em casamento, e ela disse, eu não sei o que é isso. E tem muito a ver com ofensa sexual que ela sofreu na infância, né? Então... Como envolve tanta coisa. Envolve muita tanta coisa. Mas com certeza esse teu dado não é descolado, não é solto. E eu acho que não é só no Brasil, viu? Eu acho que tem um fator climático também, né? Eu acho que nós vamos ter que fazer o... Parte 2. Parte 2. Então, é muito comum as pessoas, as mulheres, não sentirem o orgasmo. Porque uma coisa interessante também que vai ao encontro do que o Ticiane falou, o homem quando não quer, e o homem educado e o homem respeitoso, que de repente está ali pronto, mas em respeito à situação da mulher, ele diz, não, agora não. Existe? Claro que existe. Então, né? E de repente é cobrado, como que tu foi? Ela queria e tu não quis. Mas se ele é respeitoso, né? Sei lá que situação estava. E outra coisa também, a parte religiosa, não só o catolicismo. Não. Porque tem aqueles que casa, né? Namora, então vai ter só aquela, vai namorar com aquela que tu vai casar, né? Então, eu acho que isso são pontos bem importantes. As congregações, hoje em dia, elas sempre, acho que nenhuma liberta, né? Elas reprimem muito o sexo. E a gente tem que ter cuidado com o que sexo fala. ou castração é um flagelo. A gente não, eu tenho que cuidar no que falo, porque daí você vai falar dos amigos, eu posso daqui a pouco tocar e, sei lá. É uma coisa de algum paciente, né? Mas assim, ó, eu vejo muita questão da sexualidade, já ouvi, tá? Tipo assim, o cara pode se relacionar com quem ele quiser, a mulher tá virgem esperando o casamento para se relacionar. Alguns absurdos, já ouvi absurdos do seguinte, os pais, então, agora são de tal religião e a filha não pode mais dormir com o namorado na casa. Mas fora pode. Mas pode, fora. Volta a hipocrisia, né? E daí a segurança, o pai não está preocupado com a segurança do filho e da filha. Não, está preocupado com a imagem que passa para a sociedade e para a igreja. Então, e a gente fala igreja num todo, né? E como tem algumas outras que já nos respeitam muito, né? Mas eu acho que é uma coisa que tem que se avançar muito de fato. E isso tá impregnado na sociedade, né? Isso aí. Lamentavelmente, chegamos à conclusão que sexo ainda é um tabu. Sexo é um grande tabu e na pirâmide de Maslow, ela diz que sexo está nas prioridades básicas, né? Junto com se alimentar. Com a alimentação, com a higiene. E alimentação e as excreções fisiológicas. Então, aquilo que você falou, né, Andréia? Nos diferenciamos um pouco dos animais, porque sabemos o lugar que podemos transar, que não podemos sair daqui a pouco aí transando com todo mundo, sem preservativo. Se eu tenho um compromisso, seja um contrato explícito ou implícito com o meu cônjuge. Mas o sexo é muito primitivo. Primitivo. Prazeroso e primitivo. E faz bem, o cérebro né? reptiliano. O cérebro está cansado já. Então tá, gente, acho que foi bastante esclarecedor, né? Apesar de a gente chegar nessa conclusão de que é um tabu, eu acho também que a gente trouxe aqui que é a importância do diálogo, né? Seja para ter um relacionamento mais aberto ou seja para deixar, para passar as informações para o parceiro, né? Que essa é a ideia do casamento, né? A gente hoje até saiu um pouco, né, de falar sobre o sexo
vamos dizer, de pessoas solteiras, é diferente, né? Mas no casamento, que eu acho que Não tem sexo muita... Só pro prazer do solteiro, né? que tem muita gente, assim, que nos assiste, que a gente conhece, que talvez possa passar ou possa se identificar, né, com esse tipo de situação dentro de casa e possa, de repente, tentar resolver conversando, se abrindo, falando o que gosta, o que não gosta. Que já vai ajudar. Que eu acho que já ajuda bastante. Né, Isso André? aí. Porque não tem nada mais íntimo do que o sexo, do que eu entregar meu corpo ao outro. Então, por que eu não consigo falar, né, para o outro? Se a gente pensar por essa analogia, as pessoas se entregam no que há de mais íntimo e daí não conseguem falar. De fato, é um tabu. Então tá. Ticiane, obrigada pela tua colaboração. Desculpa, né, as brincadeiras aí, mas a opinião é que nem testa. Cada um tem a sua, né? Vou dizer, não vou baixar o calão. E a Juliane também, né? Obrigado por ter vindo com todo o teu conhecimento. A gente agradece. Vamos chamar para o segundo, porque eu acho que é um tema bastante ainda, que a gente tem muito, né? O nosso episódio se prolongou, realmente. Extenso. É. Um tema extenso, né? Então tá bom. Vamos agradecer os nossos apoiadores, que é o Ticiane Advogados, a Grau Tecnologia, a Loja Resumo e o Vale Natural. Isso Cheguei a ficar aí. meio perdida. É, muita informação. O sexo foi muito Foi bom pra você, né? Esse episódio. É, Vou pegar meu cigarro. isso aí. Eu vou dormir. Nem falamos dos tipos de sexo. É, aí. não, tudo Aham. dois. E você, então, que nos assistiu, compartilha, aciona o sininho, se inscreve no canal, nos siga no Instagram e sempre esteja aqui conosco. Até a próxima. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau.